Galera, vamos para mais uma live, valorização à vida. Na realidade, essa live era para ter acontecido em setembro e aconteceram alguns imprevistos e tal. Estamos aqui hoje para poder fazer a live com o psiquiatra Dr. Thiago Campos. Pois, boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos. Estamos de volta, né? Eu andei um pouco ausente das lives, estou cuidando da saúde, mas estou bem melhor, graças a Deus. E vamos bater um papo com o Dr. Thiago Campos para falar sobre esse tema tão importante, né? Que não tem que ser só tema de setembro, né, galera? Valorização à vida, a questão da prevenção de suicídio tem que ser um assunto para o ano todo. Na verdade, não é algo que só possa ser dito há um mês apenas, né? Não tem como a gente estar falando sobre valorização da vida se é algo que temos que cuidar o ano todo. Deixa eu adicionar o nosso convidado aqui pra gente estar batendo esse papo. É um assunto que eu bato muito na tecla aqui no Bem Me Quero, porque a gente tem que cuidar da nossa vida, né? Nós temos que cuidar. Nosso maior dom, acho que a nossa maior responsabilidade é cuidar da nossa vida. É cuidar da nossa vida. Esse é o nosso maior trabalho, né? É cuidar da nossa vida. Oi, Thiago. Tudo bom, Thiago? Tá me ouvindo direitinho? Eu não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. O pessoal tá ouvindo a gente direitinho? Dá um ok para ver se eles estão ouvindo a gente. Porque eu tô ouvindo normal. Para mim tá ótimo. A imagem tá boa, o som tá bom. Tá então, beleza. Tá tudo bem, então. E como é que você tá? Tudo bem, e você? Eu tenho visto aí seu movimento, né, também. Intenso, né, nas redes sociais. E eu acho que é a principal forma de comunicação em massa hoje em dia, né? Graças a Deus a gente não depende de uma mídia centralizada para falar do que quer que seja, né? Não tem que depender dos grandes meios de comunicação. Esse é um meio de comunicação que é grande, mas é pulverizado entre as pessoas que querem fazer uso. Eu acho que é show de bola a gente lançar a mão dele para falar para quem se interessar, né? Sobre valorização da vida. E falar com sabedoria melhor ainda, né? Falar de assuntos que são pertinentes, né? Que são importantes. Eu vejo muito conteúdo, né? Que tem nas redes sociais. E quando você consegue filtrar, tem muita coisa boa realmente, né? Para poder estar usando. Tem muita coisa boa para poder você estar usando nas redes sociais e absorver para a vida, né? Profissionais muito bons que se dispõem a trazer conteúdo bom, né? Tem um texto que é bíblico, na realidade, que diz, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Não é porque não existe o acesso ao conhecimento, é porque as pessoas não buscam tal conhecimento. O conhecimento está aí. A forma é você buscar esse conhecimento. Está disponível. E tem outra passagem bíblica, na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Também está lá. É verdade. Então, é outro ponto, né? Mas a gente pode achar em todas as áreas do conhecimento gente falando a respeito da sabedoria. A gente não precisa de autoridades do saber para promover o saber, né? De forma alguma. Eu acho que cada pessoa é uma autoridade no saber que ela tem. E que se ela souber compartilhar e quiser compartilhar, outras pessoas podem tirar proveito, sabe? E a quantidade não interessa. A quantidade não interessa, né? O que importa, eu acho, sinceramente, que o que importa é a qualidade, né? Eu faço minhas lives e juro que não estou preocupado com a quantidade de pessoas. Estou preocupado em fazer acontecer. E eu acho que é isso. Eu tenho muita visão assim, se eu conseguir alcançar, primeiro que eu alcanço a minha vida, isso já é de valência total. Né? Eu alcanço a minha.
E se eu consigo alcançar de mais uma, faço a diferença na vida de um, isso para mim já é o suficiente. Porque esse um vai se multiplicar e vai fazendo a diferença de outro. E assim vai para frente. Né? A questão da multiplicação não é responsabilidade minha. Eu não sou capaz de multiplicar. Né? A multiplicação acontece naturalmente. Mas vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito, né, é que os meus convidados, por mais que já sejam parceiros, já apareçam aqui várias vezes, se apresentem, né? Porque sempre tem gente nova acessando e olhando as lives, né? Depois, como fica gravada, é uma coisa que eu gosto muito de deixar esse acesso, né? Para que as pessoas assistam, que às vezes não teve como assistir no momento. Se apresente para a gente. Bom, eu sou Thiago Campos, meu nome. Eu sou, como profissional, eu sou médico, né, psiquiatra. Eu trabalho em consultório em Salvador, trabalho numa clínica chamada Clínica da Obesidade. E eu dedico minha vida a trabalhar com saúde mental, seja com atendimentos, com assistência, né, em saúde mental, seja através de promoção do conhecimento. Né? Eu já fui docente algumas vezes, hoje eu não estou na docência formal, eu promovo conteúdo digital na internet e, pessoalmente, eu sou um curioso em saúde mental. Né? Então, tudo que tem a ver com esse tema é interessante para mim. Gostei da definição de curioso de saúde mental. Gostei muito. É o que é, né? É o fato, né? Então, tem que falar a verdade, né? Nós somos curiosos. Eu acho que todo mundo que gosta de conhecimento são pessoas curiosas. São pessoas curiosas. O assunto de hoje, eu estava até falando um pouco antes de você entrar na live, era para ser abordado em setembro. Era uma live que ia acontecer em setembro, mas devido a algumas situações não aconteceu. E hoje a gente vai estar falando sobre a questão do suicídio, valorização à vida. E aí eu até falei, não é um assunto que a gente tem que falar só em setembro, né? Tem que ser cuidado e tratado o ano inteiro. A gente não vive só em setembro, a gente vive o ano todo. Então, tem valorização da vida e cuidar desse assunto, né? A questão do suicídio é para o ano inteiro. Não tem como ter... tal mês eu vou cuidar de tal coisa, tal mês eu vou cuidar de tal coisa. A sua saúde, a sua vida é o ano todo, a vida inteira. Então, nunca é um assunto fora do tempo. Sempre é no tempo. Exatamente. É o Setembro Amarelo, que é uma campanha, né, promovida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, foi criada, se eu não me engano, em 2014, e visa promover eventos, fomentar no mundo digital a promoção de discussões e a promoção de informações sobre o suicídio. Né? E por que o suicídio? Porque através da reflexão sobre o suicídio, a gente reflete sobre uma infinidade de outros temas. Né? A gente reflete sobre a vida, a gente reflete sobre o sentido da vida, a gente reflete sobre o sofrimento mental, a gente reflete sobre o transtorno mental, que é um tipo de sofrimento mental, nem todo sofrimento mental é um transtorno mental. A gente reflete, por outro lado, sobre o que é saúde mental e o que ela tem a ver com o transtorno mental, o que é que tudo isso tem a ver com valorização da vida. É uma infinidade de temas, e aí a gente pode criar ganchos para fatos da vida real, para questões ligadas a autocuidados, para questões ligadas à espiritualidade e religiosidade, a questões ligadas a políticas públicas, a questões ligadas à educação. A gente pode ampliar esse tema de todas as formas. E aí, nesse sentido, eu concordo com o que Tatá falou aí, gente. Não existe um mês específico para isso. A gente escolhe o Setembro Amarelo como uma forma de pontuar a importância.
mas na prática, algo dessa importância não precisa ser valorizado apenas de forma pontual, e sim de forma ampla. Então, eu acho que valorizar a vida, pensar sobre a vida e sobre a saúde mental é algo que tem que ser feito a qualquer momento, né? A qualquer momento do ano. Eu É isso. eu coloco muito essa questão da valorização à vida. Eu aprendi, né, no meu processo de aprender a valorizar a minha vida, né, porque todo mundo passa pelo seu, cada um tem sua história, com relação a uma planta, né, a uma florzinha. Se você só rega ela em um dia, não pense que ela vai florescer, que ela vai viver um ano inteiro. É algo que tem que ser um cuidado, tanto que é a essência do Bem Me Quero, é a essência do projeto, é esse cuidado diário. Eu tenho uma plantinha que fica aqui na escada, todo dia que eu passo pela escada, né, que eu subo, que eu percebo que ela está ressecada, que está faltando água, que está tomando muito sol, eu vou movendo ela dos lugares, colocando água, porque é a questão do cuidado diário, né? Se querer bem é querer bem, querer essa vida todos os dias. Ontem eu até fiz uma postagem com essa questão de falar de vida na questão religiosa, né? A obra, na minha visão, né, é a questão pessoal, o bem mais precioso que nós temos é a vida. Né? A maior obra que Deus fez foi o homem. Então, é algo que a gente tem que zelar, é algo que a gente tem que cuidar. É uma responsabilidade muito grande. É a primeira coisa, se a gente pode chamar de coisa, né, que a gente recebe. É a vida. A primeira coisa que a gente recebe na vida é o ato de existir, de estar vivo. Exatamente. Então essa é a dádiva, vamos chamar de dádiva, né? Essa é a dádiva primária. E a partir daí é que se constela tudo. Tudo. Desde dos primórdios, né, das nossas vidas, que nós temos uma vivência mais primitiva, mais biológica, né, as funções vegetativas, e até o crescimento e a estruturação da mente, a estruturação da psique, das experiências e da vida social, e de questões mais amplas, e até chegar à vida adulta e daí para diante, tudo se constela a partir do momento primário, que é o surgimento da vida. Então, é óbvio que a gente tem que valorizar não só a vida enquanto existência, né? Leia-se, viver em oposição a não viver, em relação a morrer, mas também valorizar a qualidade da nossa vida. O termo qualidade de vida é um termo que, infelizmente, foi banalizado, porque a gente acha que qualidade de vida é se distrair, é ter tempo livre, é trocar uma ideia com o pessoal, é não trabalhar demais e pronto. Né? É algo que foi apequenado, mas qualidade de vida é algo que vai muito além de simplesmente ter lazer. Né? A qualidade de vida é uma harmonia entre todos os setores da sua vida, de forma que faça sentido para você. É uma das possíveis definições de qualidade de vida. E é o que falta para a maioria das pessoas. Tem muitos estudos aí, né, populacionais, mensurando a qualidade de vida relatada, percebida pela população. E a gente vive uma epidemia de sofrimento mental, de falta de qualidade de vida. Ora, se a gente vive uma epidemia de sofrimento mental, de falta de qualidade de vida, num mundo que já é estressante, né, isso é a receita pronta, né, para o transtorno mental. Você não tem qualidade de vida, você não tem saúde mental, e tem sofrimento, tem estresse, vai ser difícil você lidar e se adaptar a esse estresse. Então, certamente, isso fará você adoecer. E aí, traz os números que eu falo em todas as minhas lives, né, os números pavorosos, né, dos transtornos mentais na nossa realidade. Né, uma realidade onde suicídio vem se tornando uma das principais causas de morte entre jovens, onde a principal causa de suicídio é a depressão, onde a depressão é um dos principais transtornos mentais dos quais padece a população a qual
30% em algum momento da vida vai ter um transtorno mental. Então, são números apocalípticos, né? São. Mas, já que E eu não tem falei que a idade, pessoa... né? Não tem idade, não tem classe social, não tem gênero, não tem Tem etnia, se preconceito a gente for não. falar, nem um pouquinho. É muito eclético o sofrimento mental, muito democrático, muito gente boa, chega em qualquer lugar, chega sem avisar, né? Quem não sabe o que Meu procura não Deus, reconhece o que acha, né? Então, é isso. meu Deus. A gente aprende na escola mil coisas, né? Mas não há uma cultura de a gente refletir desde cedo sobre o que é bem se querer, né? Se bem É o bem, querer, né? na verdade, se Bem relacionar, né? querer, A gente aprende a questão do relacionar com o outro, né? Ter boas relações interpessoais, mas você não tem aquela visão, aquele aprendizado, não se dispõe. Não sei, eu fiz alguma postagem recentemente que a gente não investe tempo em se conhecer. Porque para você ter esse equilíbrio de qualidade de vida, você tem que entender o que é que tá bom e o que é que tá ruim. Porque a gente vai atropelando a vida, né? Vai é, vivendo. Vai seguindo vai. em frente. E às vezes você até não vai vivendo, às vezes a pessoa até se pergunta, puxa, tem algo errado com a minha vida, eu não estou satisfeito, o que está acontecendo? Mas não consegue sustentar esse questionamento a ponto de ter respostas, de promover mudanças, né? É um parto você, dentro desse sistema cultural, econômico, social, opressor no sentido psíquico que nós vivemos, né? Você parar, né? Vou usar a palavra parar, né? E passar a ser o autor autônomo da sua própria, da busca pela sua qualidade de vida, não é nem da qualidade de vida, da busca pela qualidade de vida, é praticamente um parto, é uma flor no deserto, é muito difícil. Quem tentou aqui sabe como é difícil. E eu falo por mim também, né? É muito Sim. difícil. Mas é possível, e qualquer passo que você dê, você já promoveu um avanço, né? E aí eu acho que todos nós aqui nessa live podemos dar depoimentos muito interessantes sobre experiências pessoais, né? De promoção à saúde e à qualidade de vida, né, Thaís? Uma coisa que eu acho interessante falar sobre suicídio, Thiago, né, você como profissional principalmente, são os alertas. Né? Eu falo no sentido assim, algumas pessoas fizeram algumas perguntas nesses dias, né, que eu fiz a postagem, e uma das perguntas é como é que eu identifico que uma pessoa do meu convívio, né, a ideia de que aquela pessoa está propícia a cometer um suicídio. Né? Porque Vamos lá. tem essa Diga, ideia, não é de uma desculpa. hora para outra. A pessoa não acorda Não, hoje. Né? não. De jeito nenhum. A pessoa que comete suicídio, antes ela certamente tentou o suicídio. E a pessoa que tentou o suicídio, antes ela talvez tenha planejado o suicídio. Talvez, nem sempre. A pessoa que planejou, que talvez planejou, antes ela fantasiou com suicídio. A pessoa que fantasiou com suicídio, antes ela pensou em suicídio. Passou pela cabeça dela a ideia de tirar a vida. E a pessoa pela qual passou pela cabeça a ideia de tirar a vida, em determinado momento pensou em morrer, não necessariamente em se matar. E a pessoa que pensa em morrer, muito provavelmente está sofrendo bastante, né? Porque se o bem mais precioso que nós temos torna-se um fardo, né? A gente pensa em desistir desse fardo, em largar ele fora, né? Pular fora do barco da vida. Então, é uma caminhada, entre aspas, longa até a pessoa cometer suicídio. E aí, que sinais a pessoa pode dar? Né? Em primeiro lugar, quem já tentou suicídio alguma vez e quem tem um transtorno mental são as pessoas com mais risco de cometer suicídio, principalmente a depressão. Mas tem outros transtornos que podem estar ligados ao suicídio, tipo transtorno bipolar, uso de substâncias, transtornos por uso de substâncias, dependência química, né? Esquizofrenia.
transtornos de personalidade, vários transtornos, né? E eles se intercambiam. Traços comportamentais, né? A pessoa que muda de comportamento, que era de um jeito, de repente passa a ser de outro. A pessoa que passa a ter comportamentos que visivelmente gerem muito sofrimento e atrapalhem muito a vida dela, essa pessoa pode estar passando por um transtorno mental. Por que eu estou insistindo tanto em transtorno mental? Porque quase todos os casos de suicídio, por trás do suicídio, tem transtorno mental. Né? Mais de 95%. Então, para eu falar dos sinais de alerta para o suicídio, né, a gente deve falar dos sinais de alerta para o transtorno mental. Né? Então, o transtorno mental é definido quando há uma mudança de comportamento que gere muito sofrimento e atrapalhe muito a vida da pessoa. Se você perceber isso numa pessoa próxima, numa pessoa que você convive, isso pode ser um sinal de alerta. Né? Pessoas com conversa de suicídio, quero morrer, não aguento mais, estou com vontade de desistir, né? Um dia desses vocês não vão me ver mais, dá vontade de sumir, principalmente numa pessoa que já vem adoecida, que já vem deprimida, sinal de alerta, né? Tem vários sinais de alerta. O site do Setembro Amarelo, que está sempre no ar, setembroamarelo.org, tem várias cartilhas bem interessantes de fácil acesso sobre tudo isso. Né? Então, esses são alguns dos possíveis sinais. Né? Aí, Dona Graça aqui falou, né, sobre a morte de Maradona, dependente químico, que vinha passando por uma grave depressão. E a prova de que depressão não escolhe credo, classe social. Eu ia perguntar, até não em relação à questão da depressão, né, Maradona, que foi, né, fiquei sabendo há pouco antes da live, minha filha me comentou. Só quem tem, você falou que 95%, na verdade eu tinha essa pergunta e fiquei pensativa com relação a isso. Transtorno mental, né, transtornos em geral, então, tem o risco de suicídio ou qual é outro grupo que corre o risco de cometer o ato do suicídio? Os principais transtornos mentais ligados ao suicídio são esses que eu citei. Principalmente a depressão, mas temos outros. Né? Transtorno bipolar, esquizofrenia. Mas quem não tem transtorno? Quem não tem transtorno mental? Quem não tem risco transtorno de suicídio? mental? Existe as pessoas, por exemplo, que podem ter uma personalidade mais impulsiva, estão passando por um grande estresse que não esperavam, e num momento de desespero atípico dela, atenta contra a própria vida e consegue. Né? Isso acontece. Não é comum, mas acontece. Né? Mas o grosso, a imensa, esmagadora maioria, a regra, quase que absoluta, é a pessoa ter um transtorno mental. As que chegam a cometer suicídio. Né? A maioria delas tem um transtorno mental. E tem um grande problema. Eu citei aqui alguns transtornos. Né? Depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, uso de substâncias e transtornos de personalidade. Aí você vai me perguntar, e os outros transtornos? Os transtornos alimentares? E os transtornos de ansiedade? Né? E a síndrome do pânico? E a ansiedade generalizada? E a somatização? E o Alzheimer? Esses transtornos podem levar a pessoa ao suicídio? Menos comumente, mas esses transtornos todos também são fatores de risco para a pessoa também ter depressão. Né? Tudo leva à depressão, todos os caminhos levam à depressão. A depressão é a principal comorbidade de qualquer outro transtorno mental. E de muitas doenças físicas também. Né? Ser idoso, ser homem, morar sozinho, ser desquitado, ser viúvo. Alguém falou gol do Bahia aqui. Isso que eu ia perguntar, gol do Bahia. Não sei se o Bahia tá jogando, não. Né? Jogou ontem. Né? Jogou ontem, né? Mas gostei, né? Eu perdi até a concentração. Eu tava falando do quê, rapaz? Alguém falou aqui, além de Maradona, né, dos comentários que foram feitos,
Maradona em relação a ser dependente químico e vinha com uma grande depressão. E teve uma pessoa que comentou sobre identificar relacionamentos tóxicos. Foi... Acho que foi a Andréa. Foi Dea. É Dea, se não me engano o nome dela. É Andréa. Deixa eu ver. Diga. Não, em relação aos relacionamentos tóxicos. Né? A gente fala muito de relacionamentos tóxicos, a gente leva muito para a questão de marido, mulher, mas relacionamentos em si, né? Às vezes os relacionamentos não são nem pessoais, às vezes são de ambientes, são de lugares que, com relação ao comentário dela, né? Podem sim te fazer tão mal que te levam a uma questão depressiva mesmo, a uma questão de vocês aquilo ali não é meu espaço, mas eu tô ali, tô adoecendo todos os dias naquele lugar. Né? Pessoas, não somente pessoas. Tem essa questão de você estar avaliando onde é que você está. A alimentação de lugar também, né? Exato. São questões ligadas ao estresse crônico. Né? O estresse crônico, que é o estresse reiterado, continuado, é a exposição contínua ou quase contínua no tempo da pessoa àquele estressor. No caso, por exemplo, a convivência com a pessoa com a qual você tem um relacionamento tóxico, pode ser um casal, né? Uma pessoa com a qual você tem um relacionamento afetivo, pode ser uma amizade, pode ser um familiar, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um grupo de pessoas, pode ser você com você mesmo. Né? O estresse continuado é fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, que por sua vez leva aonde? A depressão, que pode levar ao suicídio. Né? Ou levar ao suicídio diretamente. Então, essa é a relação. Né? Quanto mais beco sem saída parecer a situação, mais desesperadora pode ser para a pessoa e maior o risco de levá-la a tentar o suicídio. Né? Para a pessoa se livrar do suicídio, ela tem que conseguir enxergar possibilidades além daquele desespero que ela está vivendo. Ou enxergar com mais clareza, ou enxergar instintivamente. Né? É aquela pessoa que quando sai da depressão, ela olha no espelho e fala, meu Deus, eu não sei como eu aguentei tudo aquilo. Né? Às vezes a pessoa morre sem saber como, mas que aguentou. Né? Então o que é que fez ela aguentar? Né? Se a gente for olhar no fim das contas, a esperança de que podia melhorar. Né? Porque mesmo que você não tenha esperança nenhuma, absolutamente nenhuma, não que você espere, né? Você ainda assim tem que esperar o fim do túnel para pagar para ver se não vai acontecer algo que te tire do fundo do poço. O nome disso é suprassentido, né? Eu peguei emprestado isso da logoterapia. Né? Então, que é uma corrente, uma abordagem da psicologia. Na verdade, então, é acreditar que existe algo no final, né? Ou você pode até não acreditar que tenha algo no final. Mas você não chegou no final. E o que vai acontecer até lá? Então, mesmo que você não tenha, mesmo que você acredite que não tenha nada no final, chegue no final para você ter autoridade para dizer que não tinha nada mesmo. Né? Não pula do barco. Eu acho que muitas pessoas se mantêm vivas por isso. Não levam ao suicídio. As que evitam o suicídio. Né? Agora, uma coisa que é muito importante. A gente está falando de todos esses aspectos. Mas tratar o transtorno mental é indispensável. Quando eu falo tratar, é tratar com todas as armas. Né? Não é só o atendimento psiquiátrico, mas todos os tipos de suporte e apoio que a pessoa possa ter, profissional ou não. Até que ela consiga, se bem querer, né, a ponto de não precisar de suportes externos. Aliás, não tem ninguém, né, que não precise de nenhum apoio. Isso quer dizer, mesmo que ela chegue ao nível de entender que ela precisa se cuidar, eu acredito que sempre existirá a necessidade de manter, né, como se fosse uma manutenção disso. Você tem que ter essa autoavaliação sempre.
É da natureza humana, né? Essa necessidade de cuidado, sempre. Mesmo que não seja por acompanhamento psiquiátrico continuamente, mas que você esteja sempre vigilante. Você falou sobre uma coisa, Thiago, que eu queria muito ressaltar, sobre a questão da pessoa, né, que está em depressão, do transtorno. Tem uma frase que persiste, que não sabe nem como é que saiu de lá, que eu gosto muito de citar. Desistir não é uma opção. Eu gosto muito de citar isso. É uma frase que eu criei para mim. Como você colocou, existem doenças que levam à depressão, que não são transtornos mentais, né, que não são transtornos, e que levam ao quadro depressivo. Eu tenho fibromialgia, que não é um transtorno mental, mas que a fibromialgia não bem acompanhada, né, ela leva, assim, a um quadro depressivo. Falando isso para quem tem, alguém que conheça, para pessoas que tenham, é muito sério, é um quadro delicado, não é fácil de entender, né? Nem para quem tem, nem para quem convive com quem tem. E eu sempre falo, eu não sei qual é o final, eu não sei se um dia haverá a possibilidade de eu não ter dor nenhuma, de eu simplesmente acordar e dizer, beleza, não estou sentindo nada. Mas eu acredito que desistir não é uma opção, é esse túnel que você falou, eu estou caminhando. Eu acredito que a solução está em continuar caminhando em direção a algum lugar. Eu sei que eu vou chegar a algum canto. Desistir, para mim, não é opção, e eu sempre falo isso. Né? A questão do sair, você sai do buraco. Não sei como eu sair daqui, mas eu sabia que eu precisava cavar, escalar essas paredes, porque a minha opção não era ficar lá embaixo, era sair daqui. Não sei o que fosse, eu não sei como, mas é tratar o psicólogo, o psiquiatra, seja lá o que for, mas não desistir. Né? Não ter essa opção, desistir não é opção. Né? Eu bato muito nessa tecla por causa da questão do suicídio. Né? Desistir não é opção. Não é uma opção. Quando a gente consegue, né, cogitar dessa forma. Mas muitos acabam desistindo, né? Ou, mesmo não desistindo, acabam tentando suicídio e conseguindo. Olha que coisa interessante. Boa parte das pessoas que cometeram suicídio, nos meses anteriores, elas falaram desse assunto com algum profissional de saúde em geral, que elas tiveram, um clínico, um médico qualquer, uma enfermeira, um psicólogo, né? Muitos dão sinais, né, de que precisam de ajuda, muitos pedem ajuda indiretamente. Aquele mito de que quem quer se matar, se mata mesmo, não tem base nenhuma, nem científica, nem empírica, na realidade. Né? É um mito que se criou. É uma pena, porque a gente deixa de oferecer ajuda a muita gente. Outro mito é, no lugar daquela pessoa, eu acho que eu pensaria em me matar também. Olha, as experiências de cada pessoa são intransferíveis. O máximo que a gente pode ter é empatia para tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Mas nunca sentir o que ela está sentindo exatamente. Com todas as suas interrelações e complexidades. Né? Então, é um julgamento que sempre será falho. É uma verbalização, um posicionamento que sempre terá vieses. Eu afirmar que no lugar da pessoa eu me mataria. Sei lá, sabe? Você tem como saber? Né? Não fala um negócio desse. Né? Isso é um mito também. E tem vários outros mitos. Né? Quem quer se matar, se mata. Né? Se fosse para tentar, já tinha tentado, nunca tentou. Né? Quem quer se matar usa um método de alta letalidade, pular da janela, usar um revólver, né? Se enforcar. Não, a maioria das pessoas que tentam suicídio não tentam por esses métodos. As que tentam, né? Não as que cometem. Elas tentam métodos de menor letalidade. Tudo isso são sinais. Né? Cada caso que eu vejo de uma pessoa que tentou várias vezes, que tem doenças tratáveis, que poderia ter sido impedida, poderia ter sido internada,
sim, o risco alto de suicídio é uma indicação de internação involuntária, né? Poderia ter sido tratada, poderia ter sido abordada, né? Uma morte que poderia ter sido evitada. Isso para quem comete ativamente o suicídio. E tem também, isso não é considerado tecnicamente suicídio, mas a pessoa que se permite morrer, né? Como a Dona Graça falou aí, né? Que vai desistindo da vida em doses homeopáticas, né? É uma doença que não trata aqui, é um descuido ali, é uma oportunidade de melhorar colar que ela não pega, e os anos vão se passando, e ela vai se intoxicando, intoxicando não é a palavra, mas ela vai sofrendo os efeitos dos quadros físicos e mentais que ela não cuidou. Vai morrendo aos Isso, poucos. isso vai deteriorando até que isso abre terreno para uma causa-mortes propriamente dita, né? Eu falo, eu tinha um questionamento, né, antes de entender, não que eu não entendo nada, eu sempre falo, aqui eu sou ouvinte, de ver a depressão com os olhos que eu vejo hoje, porque isso muda muito quando você começa a ter, né, um certo conhecimento e curiosidade. Como é que a pessoa morre de depressão? Né? Como você falou aí, a pessoa que deixa-se morrer. Como é que a pessoa mata? Eu tinha esse pensamento, né? Depressão matar. E é tanto histórias, depois que você vive e ouve histórias, são tantos relatos, são tantas coisas que acontecem, né? É porque a gente está acostumado a achar que matar é aquela doença que vai no órgão e acaba com o órgão e mata. Ou então é uma faca que vai enfia no peito e matou, né? E a depressão, ela vem devagarzinho, ela vem ocupando um espaço e realmente tira a vida. Totalmente. Eu perdi uma tia de segundo grau, como dizem, né? Por depressão, que deixou-se morrer por uma situação muito pequena. Ela desistiu da vida e acabou, né? Numa Morrendo. situação, assim, não queria nem mais nada. É como se tivesse realmente perdido o sentido por causa de algo muito pequeno. Sim, Como você falou, uma sim. doença tratável, né? Algo muito pequeno. Isso. Deixou-se morrer mesmo. Quando a pessoa desculpa. Pode falar. Pode falar. Quando a Que eu tô lendo os pessoa comentários. quando a pessoa perde a capacidade de enxergar qualquer sentido na vida e desiste de se cuidar e se entrega à tristeza, à falta de prazer com as coisas, ao isolamento, ao pessimismo, à baixa estima, né? Isso é depressão. Não importa o que causou, se foi um problema pequeno ou grande, né? Tudo bem, o fato do problema ser pequeno ou grande, a gente usa o entendimento para entender a realidade da pessoa. Mas como é, rapaz? Quem sabe o tamanho do seu problema é a pessoa, né? Mas eu estava falando sobre a depressão no sentido da manifestação dela, né? O que causou a depressão, cada um vai ter uma história. Se foi grande ou pequeno, muito, pouco, continuado ou curto, se foram um problema ou vários problemas que precipitaram, cada um vai ter seu cenário. O que eu chamo de depressão é a consequência desse cenário quando ela complica a saúde física e mental da pessoa. Que foi o que provavelmente aconteceu com sua prima, né? De segundo grau. Foi prima ou tia? Tia, não foi? Tia. Foi mal. Não, foi mal, Tata. Tranquilo. Tem alguns comentários aqui, né? Não quero deixar de passar nenhum. Acho que acaba a nossa live. Falta pouquinho. Tem aqui, quem convive com transtorno de personalidade limítrofe e se vê tão perdido que tem o suicídio como uma via de escape. Eu acho que, na realidade, todas as pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno, ou então de algo que não consegue resolver, eu não consigo acreditar que alguém quer morrer, quer ter o desejo quer resolver, ter a morte como a solução do problema. É a visão que eu tenho, né, em relação ao suicídio. Que a pessoa não quer a morte, quer o fim da dor. Sim, a maioria.
a imensa maioria das pessoas que cometem suicídio, na prática, elas querem sair daquela situação. Não é a regra no suicídio consumado, aquele suicídio de filme, né, que a pessoa planeja meses antes, liquida patrimônio, faz uma carta, né, promove mudanças, marca um lugar para fazer acontecer, vai lá e faz acontecer. Essa não é a regra. E muita gente, por acreditar nisso, deixa de dar importância. É outro fator, né? Ao suicídio. Boa parte das pessoas que cometem suicídio surpreendem a todos. Mas não deveria surpreender, porque certamente, se ela tem um transtorno mental, quase todas têm, cadê os sinais desse transtorno mental? Né? Por que ninguém percebeu? Se percebeu, por que não associou esse transtorno mental ao suicídio? Será que o médico não tocou no assunto? Será que foi para o médico? Será que se portaram em conhecer o transtorno da pessoa? Eu sempre comparo o transtorno mental a câncer. Né? Quando alguém tem câncer, todo mundo cai matando. Trata de todo jeito, ajuda, busca saber, se vira. Né? Transtorno mental, não. Né? Deixa pra Transtorno amanhã. mental... Tem uma doença aí, a maioria dos meus pacientes, quando chegam até mim, que já receberam um diagnóstico, o diagnóstico não é preciso, não sabe exatamente o que é, não sabe quem foi o médico que deu, não sabe por que toma o remédio que passaram, se é que está tomando, não sabe se fez efeito ou não, sabe nada. Né? A maioria. Isso é um sintoma, né, do preconceito dentro, preconceito não, mas da ignorância e do estigma dentro de cada um, talvez preconceito, né, com qualquer transtorno mental. Seja depressão, seja personalidade limítrofe, seja a esquizofrenia, que é um transtorno mais clássico, né, o transtorno bipolar, muitos outros transtornos e sofrimentos. Né? Tem até o comentário aqui de alguém que perdeu um professor e que ele era muito bem-humorado, né, e ele cometeu suicídio. Não dá para entender. Nem sempre todo mundo que ri, né, sorri. Se vocês chegarem no Google e digitar personalidades com depressão, vocês vão ver comediantes. Chico Anísio mesmo. Ele se propôs aí, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, eu acho que em 2013, mas ele não aguentou aí, 2012 ou 2013, para falar da experiência dele, né, com a depressão. Outros famosos, né, por exemplo, o Ricardo Boechat, que acabou morrendo, né, um cara hiperdinâmico e inteligente, que eu tiro o meu chapéu, tirava e tiro, né, meu chapéu para ele, teve depressão, né. Atores, tipo o próprio Fábio Assunção, né, que também tem o alcoolismo, verbalizou isso em público. Como é que um cara é comediante e é depressivo? Eu vou explicar por que ele era comediante e é depressivo. Porque ele é um ser humano, todo mundo está sujeito. Não tem a ver com a persona que a pessoa mostra, que também é real. Né? Tem a ver com um conjunto de experiências mentais e pessoais que ela vive. Tem a ver com isso. Então, a melhor forma, na minha opinião, de você prevenir o transtorno mental é promover a saúde mental. Qual a melhor forma de você prevenir, vamos lá, o desgaste da articulação? Você fazer atividade física e promover o reforço daquela articulação, do joelho, por exemplo. Né? É uma comparação. Para que você, numa queda, tenha um risco menor de ter uma lesão mais permanente. O mesmo vale para a cabeça. Se você promove seu bem-estar biológico, mental, ambiental, espiritual, com as estratégias, né, você pode, a partir do momento que aconteça um estresse muito forte, você pode ter um risco menor desse estresse muito forte de levar a um transtorno mental. Porque a maior parte dos transtornos mentais, eles surgem invadindo a vida da pessoa. Né? A pessoa está lá de boa, ou não tanto de boa, mas acontece um fato, ou um conjunto de fatos que precipitam. Ora, se ela tivesse mais fortalecida, talvez não tivesse precipitado. Né? Tem isso.
Uma outra pergunta que surgiu aí, né, antes que a gente encerre, essa live não vai poder ser muito prolongada, gente, infelizmente, está tão gostoso, mas tem um horáriozinho para a gente acabar. Alguém fez alguma pergunta sobre algum livro, né, que citava sobre depressão, e no final perguntou se teria como, não, era como tratar com medicações naturais, alguma coisa assim. Né? O que que Depressão? você... A depressão, se eu não me engano, a questão de depressão, suicídio. Depressão sempre tem que ser tratada com medicamento e psicoterapia. O que vem além daí é válido, mas você não pode prescindir de usar esses dois, porque é um erro. Porque esses dois que eu comentei têm evidências científicas, mais do que qualquer outros meios, muito robustas de eficácia. Pode não funcionar com todos, nem em todos os momentos, né? Mas o conhecimento que nós temos é de que tem uma chance maior, muito maior de funcionar do que eu não fazer nada, né? E esse conhecimento, eu não posso falar sobre outras abordagens que não essas duas. É óbvio, né, que tem outras, né? Por exemplo, uma boa alimentação, uma atividade física, sono adequado, envolvimento com religiosidade e espiritualidade são cientificamente validados. Existem estudos que mostram que fazer essas coisas aumentam a chance da pessoa tratar melhor a depressão, né? Melhorar os sintomas, se reabilitarem. Eu falo também da terapia ocupacional, né? Que é muito importante para a pessoa se reinserir na vida, né? TO faz isso, né? E todo o suporte que ela possa ter. Então, veja, quer usar medicamento natural, quer tomar chá, quer fazer qualquer outro tratamento que chamam de alternativos, pode fazer, né? Contanto que não lhe façam mal e lhe façam bem. Mas sugiro que não deixe de fazer o tratamento preconizado pela ciência, que hoje no nosso mundo, na nossa cultura, é a principal ferramenta de produção de conhecimentos para a área de saúde. É a ciência, ainda. Então vamos lançar a mão com ela. Ah, mas os remédios fazem mal, viciam, engordam, dão sono, dopa, deixa a gente dependente. Pô, conversa com o seu médico, né? Para o médico acompanhar esse processo e tentar minimizar esses efeitos, né? Troca ideia com ele. Né? Diógenes está perguntando se açafrão tem evidência científica. Diógenes, eu não sei. Viu? Isso é algo a ser pesquisado nas bases de dados científicas. Eu desconheço. Pode ser que tenha. Nem eu tinha ouvido falar. Mas eu não sei. Eu desconheço. Pois não, Tata. É porque teve muitos comentários, eu não consegui ler todos, gente. Alguém fez assim em relação a preconceitos, né? Que acha que é chilique, que em relação à doença, né? Que tem familiares que têm esse preconceito. Gente, tem muito comentário aqui, me perdoe, eu não vou conseguir ler todos. A gente vai ter que encerrar aqui. Doutor Thiago vai ter que sair. Remédios e tal. Acho que eu vou ter que marcar uma outra live só para poder ver, deixar essas questões. Aí tem alguém que fez atenta para não adoecer quem cuida de quem cuida. A pessoa fala assim, quem cuida de pessoas com transtornos mentais tem que ficar atento para não adoecer e ficar com transtorno mental. Né? Isso também é importante. Porque o cuidador, quem cuida tem que se cuidar, né? A gente não pode dar o que não tem, né? Ou até pode, mas vai chegar uma hora que vai ficar tão custoso que isso vai ser um estresse muito grande. E esse estresse pode levar a quê? Pode precipitar um transtorno mental. E aí o resto da história a gente conhece. Só pode oferecer aquilo que em nós transbordamos. Quero te agradecer, doutor Thiago, por essa live maravilhosa, super esclarecedora. Eu que Para quem agradeço. estava perguntando, eu sempre deixo todas as lives do Bem Me Quero, todas, sem exceção, estão salvas no IGTV, né? Desde o início, tem outras lives com o doutor Thiago.
estão aí, Tem. nutricionistas, né? Tem vários profissionais para vocês terem esse conhecimento. Então, vai estar salvo lá essa live sobre valorização à vida. Tá bom? Obrigado, Dr. Thiago. Muito obrigado. Foi um prazer revê-lo. Sempre é um Obrigado. prazer. Viu? Obrigado não poder. E eu peço desculpas aí não poder ficar mais tempo. E agradeço a oportunidade de estar aqui trocando ideia com todo mundo. Quem quiser conversar, tem meu direct aí no Insta. Vai lá. É só mandar uma mensagem aí e a gente bate bola aí. Viu? Viu? Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Ó, Anderson aqui. Esse Anderson é meu irmão, tá aqui. Anderson Rim. Opa. Oi, E aí, rapaz? é um prazer. Seja bem-vindo aí. Valeu, gente. Até a próxima. Grande beijo.